Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite de quarta-feira. Queremos ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Êxodo, o capítulo 32 e o versículo 15. Êxodo, capítulo 32, o versículo 15, que diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vimos que este texto, este versículo bíblico, esta palavra, quem falou foi o grande legislador de Israel, Moisés, quando ele conversava com Deus, porque Moisés era um amigo de Deus, tinha uma comunhão muito íntima com Deus, então ele estava intercedendo pelo povo, pela nação de Israel. Nós vimos que no capítulo 32, daqui do livro de Êxodo, o povo, quando Moisés estava no monte, buscando as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro. O sumo sacerdote Arão, ele confeccionou aquele bezerro de ouro para o povo, com os pendentes do povo, e estavam adorando ali aquele bezerro. Vimos que Moisés desce do monte, e aí quebrou as tábuas da lei. Moisés assim esmiuçou aquele bezerro, colocou o pó dele no rio, né? E nós vimos aqui que a idolatria, o pecado do povo foi muito grande contra Deus. Então, no capítulo 32, nós podemos ver aqui que Deus disse para Moisés, capítulo 32, versículo 1 em diante, Moisés, toma este povo que tu tiraste do Egito e sobe à terra que eu prometi aos seus pais lhes daria. Sobe à terra, vai para a terra, eu enviarei um anjo adiante de vós. Olha o que Deus disse, queridos irmãos, eu vou mandar um anjo adiante de vocês. Mas Deus disse para Moisés, eu não irei no meio de vós, porque senão eu destruiria vocês pelo caminho. Devido à obstinação do povo, Deus disse, Moisés, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou no meio de vós. Como diz assim, a minha presença não vai ir no meio de vocês. Um anjo vai na frente de vocês. E nós vimos que Moisés, irmãos, ele ficou muito preocupado com esta situação. Moisés não aceitou, Moisés não se conformou, podemos dizer melhor, quando Deus disse assim, não, eu não vou no meio, a minha presença não vai com vocês, um anjo eu vou mandar diante de vocês. Aí Moisés rogou a Deus, pediu misericórdia para Deus. Moisés intercedeu pelo povo a primeira vez, dizendo, quando o povo fez o bezerro, Senhor, perdoa o pecado deste povo, senão risca-me do livro que escrevestes. Moisés tinha certeza absoluta que o nome dele estava escrito no livro da vida. Então Deus disse, eu riscarei, Moisés, do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Nós podemos ver que ali Deus perdoa o povo pela intercessão de Moisés, mas Deus disse, a minha presença não vai no meio de vocês, um anjo vai na frente, mas a minha presença não vai. Então Moisés intercede novamente pelo povo. O povo, quando ouviu que Deus disse, a minha presença não vai no meio deste povo que é obstinado, o povo ficou sabendo, deu uma tristeza muito grande no povo, sabe por quê? Porque eles não iam ter a presença de Deus na vida deles. A presença de Deus não estaria no meio do povo, só um anjo iria adiante deles, mas a presença de Deus não estaria junto com eles. Então o povo ficou muito triste e clamou a Moisés tirar os seus atavios, porque eles entenderam que a presença de Deus não estaria com eles. Nós podemos ver que Moisés então diz, olha Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés então diz para Deus, Senhor, se a tua presença não ir, Senhor, não nos faça ir, não nos deixa ir, porque sem a presença de Deus, Moisés tinha essa convicção, de nada valia se não tivesse a presença de Deus junto com eles, naquela grande caminhada pelo deserto. Aí o que Deus disse para Moisés? A Êxodo 33, 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te trazer descanso. Irá a minha presença contigo, Moisés, para te dar descanso, Moisés.
Então nós podemos ver a importância, queridos irmãos, da presença de Deus. A presença de Deus, eu quero dizer para os irmãos, que é a coisa mais importante que pode existir nesta vida. Não tem nada mais importante para mim e para você do que a presença de Deus estar conosco. A presença de Deus estar na nossa vida, não tem nada mais importante. Porque a presença de Deus, querido, ela nos dá descanso. O que Deus disse para Moisés? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Queridos, a presença de Deus, ela nos faz descansar. Ainda que Moisés teria que caminhar aqueles 40 anos árduo naquele deserto, mas se a presença de Deus estivesse com ele, ele teria descanso, como diz Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Então a presença de Deus na nossa vida nos traz descanso, a presença de Deus nos faz descansar, ainda que na correria do trabalho, nas labutas, nas batalhas espirituais, nas aflições, mas uma coisa é, a presença de Deus nos dá o descanso necessário. Aleluia, porque a presença de Deus é remédio para nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo físico. A presença de Deus é a coisa mais importante que pode ter. E nós podemos entender que Moisés continuou conversando com Deus ainda. Êxodo 33, 14 e 15. A minha presença irá convosco e eu te darei descanso, Moisés. Êxodo capítulo 34, podemos ver aqui no versículo 9, disse, Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós. Moisés continuava intercedendo, dizendo, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, vá agora, Senhor, no meio de nós, Senhor, vai, que a tua presença esteja conosco. Isso é o que nós temos que rogar ao Senhor hoje, Senhor, que a tua presença esteja conosco, Senhor, que a presença do teu Espírito Santo esteja na nossa vida, Senhor. Como Moisés no Salmo 51, Moisés diz, Senhor, Davi diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Davi tinha uma convicção que se a presença de Deus se retirasse da vida dele, se a presença de Deus saísse dele, ele não tinha lógica viver. E nós, sem a presença de Deus, eu quero deixar claro isso aqui para os irmãos nessa noite, se nós não tiver a presença de Deus na nossa vida, nós somos uma pessoa no sentido espiritual morta. Nós estamos mortos espirituais, não temos razão para nada, porque sem a presença de Deus, o homem não vive, porque o que nos faz vivificar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, é a presença de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Então Moisés sabia que sem a presença de Deus, eles não teriam êxodo, sem a presença de Deus eles não alcançariam Canaã, sem a presença de Deus eles não atravessariam o deserto, sem a presença de Deus, aleluia, nada valia. Moisés tinha essa convicção e 2 vezes ele diz, aqui em Êxodo 32, 15, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, Senhor, nós não vamos nos mover deste lugar, nós não vamos dar um passo se a tua presença não for conosco. Hoje nós, queridos, temos que pensar da mesma forma. Tudo que nós vamos fazer, os nossos projetos, nossos planos, tudo ali tem que estar a presença de Deus. Ah, mas é um plano secular, é um serviço, é alguma coisa qualquer, é um curso, alguma coisa que eu vou fazer, não tem nada a ver, não. Se a presença de Deus não estiver contigo no teu curso, no teu trabalho secular, na tua casa, na tua vida, nada faz sentido, nada prospera, se a presença de Deus não estiver conosco. Aleluia! Estamos em pé até hoje, servindo a Deus, não por méritos nossos, não por força nossa, mas é por causa da presença de Deus na nossa vida, que nos faz nos manter em pé, servindo
servindo ao Senhor. Nós podemos ver aqui Atos dos Apóstolos no capítulo 3, no versículo 19, o apóstolo Pedro, depois do grande Pentecoste, depois da cura daquele coxo, nós podemos ver que ali Pedro pregou para o coxo, Pedro prega novamente, 13:19 ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério pela presença do Senhor. Pedro dizia para aquela geração: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro estava dizendo, o apóstolo Pedro, que o refrigério para a nossa alma, ele vem por aonde? Pela presença do Senhor. Então eu quero te dizer, busque a presença do Senhor, busque a face do Senhor, procure sentir a presença do Senhor na tua vida, procure sentir o toque do Espírito Santo na tua vida, porque a presença do Senhor nos vivifica, a presença do Senhor nos desperta do sono espiritual, a presença de Deus nos faz tornar a sobriedade, a estarmos sóbrios, atentos a todas as coisas, porque a presença de Deus, ela é remédio para a nossa alma, a presença de Deus é remédio para o nosso espírito, a presença de Deus é tudo para nós, e Moisés sabia a importância que era a presença de Deus. Nós podemos ver que Mateus 28:20, o próprio Jesus disse para os discípulos: olha, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus continua dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus nos fez uma promessa, que a sua presença estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus não estava só sobre Moisés e sobre o povo de Israel no deserto, a presença de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida hoje. A presença de Deus precisa estar dentro do nosso lar, a presença de Deus precisa estar conosco lá no nosso emprego, a presença de Deus precisa estar conosco lá no colégio, lá na faculdade, a presença de Deus tem que estar conosco no ônibus, a presença de Deus tem que estar quando nós estamos caminhando na rua, a presença de Deus tem que estar sobre a nossa vida 24 horas, porque Jesus nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu quero finalizar dizendo uma coisa: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha a importância que é a presença de Deus. Moisés recusou o anjo. Moisés disse: não, Senhor, nós queremos a tua presença no nosso meio. Mas Moisés, eu vou enviar um anjo na tua frente. Mas Senhor, a tua presença, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, que a tua presença vá conosco, Senhor. Ali Moisés disse: não, Senhor, como diz, deixa o anjo, Senhor, mas a tua presença é maior que o anjo. A tua presença é superior ao anjo, a tua presença nos faz descansar, a tua presença é refrigério para a nossa alma, e nessa noite receba o refrigério do Senhor pela presença do Senhor na tua vida. Nós queremos estar orando então nesta noite e agradecendo ao nosso Deus. Receba aí na sua casa a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sentimos a tua presença, e a tua presença é a coisa mais importante que pode existir para o ser humano na face da terra, porque a tua presença, Senhor, ela refrigera a nossa alma, a tua presença refrigera o nosso espírito, a tua presença, Senhor, nos faz descansar, e assim nós te agradecemos. Abençoa a tua igreja, o teu povo que vai ouvir nesta noite a tua palavra, que eles recebam a tua presença nessa noite, no ouvir a mensagem da tua palavra. Assim nós te agradecemos, no teu nome, Jesus, e amém, e amém. Que a paz do Senhor seja com todos vós. Amém.